Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 9º dia dos festejos do nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Para nós é um momento de crescimento de fé, de reavivarmos a nossa fé para assumirmos o compromisso com o Senhor, com Deus. Eu escolhi esse ano para o tema da festa, a igreja, lugar dos fiéis e ir para o céu. E como tema da noite de hoje, nós temos o fiel leigo vai para o céu. O fiel leigo vai para o céu quando vive os mandamentos, a vivência de fé na vida social. Só que eu quero partir, na minha meditação de hoje, a partir do Evangelho de hoje, para a gente compreender o que a igreja nos tem a dizer, o que a igreja nos tem a falar. Primeira coisa que nós precisamos ter como consciência é que o ser igreja me obriga a caminhar unido a Cristo. O ser igreja me obriga a caminhar unido a Jesus. Quer dizer que eu preciso tomar consciência de que não pode existir duas vidas, uma fora da igreja e outra dentro da igreja. A vida que eu levo fora da igreja deve ser expressão da vida que eu levo dentro da igreja. E aqui muitas vezes nós temos uma grande confusão, onde as pessoas não tomam consciência, não conseguem compreender que porque sou católico, que lá fora eu posso fazer tudo. Não. A gente escuta, e talvez seja a maior calúnia que se levanta contra os católicos, uma coisa que se fala assim: católico pode tudo. Não pode não. Vejam que a Igreja Católica é dura. É dura quando diz: quem pecou, se ajoelhe e confesse diante do ministro ordenado. A Igreja é dura quando diz: o amaziado está em pecado, não pode se separar, onde a Igreja não aceita o divórcio. A igreja é dura quando diz: casamento entre um homem e uma mulher. A igreja é dura quando diz: você é chamado a viver em comunhão com Cristo, obedecendo aos pastores. A igreja é dura quando diz: se ajoelhe, quebre seu orgulho e adore o corpo de Cristo presente nas espécies do pão e do vinho. A Igreja Católica é dura quando não aceita o preservativo, quando não aceita o anticoncepcional, quando não aceita a segunda união. A Igreja é dura quando diz
que se a gente não tiver cuidado, a gente vai para o inferno. Só que ser católico é muito mais duro que ser protestante. Ser protestante não precisa se confessar diante de um ministro sagrado. Ser protestante não é preciso adorar as espécies sagradas. Lá se aceita divórcio. Lá se aceita em tantas delas todo tipo de união, cada um a seu critério. Na Igreja de Jesus Cristo não. É por isso que muitas vezes nós somos caluniados, porque não levamos a sério a doutrina. E a doutrina católica, ela é séria e ela é dura. E é assim desde o início. Vocês lembrem o que nosso Senhor fala a respeito do corpo e do sangue dele, e que os discípulos começam a ir embora, e os apóstolos ali preocupados, vejam bem, preocupados em atrair o povo, como se dissesse assim: Senhor, amenize um pouquinho esse discurso, o povo está indo embora, essa palavra é muito dura, quem pode escutar? E Jesus, com aquela serenidade peculiar que ele tinha, olha para Pedro e diz assim: você também vai querer ir embora? Pode ir. Você vai querer ir embora? Vá. E Pedro diz assim: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Minha gente, Cristo desde o início nunca esteve preocupado com multidão. Nunca. Cristo sempre esteve preocupado em fazer verdadeiros discípulos, verdadeiros fiéis. O Santo Padre e o Papa Bento XVI, em um determinado momento, ele vai dizer assim: pode chegar um dia que voltemos a ser 12, mas 12 fiéis. Por quê? Porque é preciso assumir a fé. É preciso ser cristão de verdade. É preciso levar a sério a palavra de Deus, a Eucaristia. É preciso levar a sério a salvação da nossa alma. E essa palavra é dura. Porque tem um objetivo: nos converter. Vejam que a palavra de Deus é dura para todos. E a palavra de Deus não é só dura para vocês não, viu? Começa por mim, que para responder o chamado de Cristo, tive de abdicar do sonho de ser pai e de constituir uma família. Isso dói na carne todos os dias, para viver com coerência o Evangelho. Por quê? Porque Cristo foi celibatário. Porque os apóstolos foram celibatários. Porque os sacerdotes devem ser totalmente consagrados. Olha a vida de um pastor protestante. Não segue de um modo perfeito a Cristo. Porque Cristo não casou, foi todo do Pai. Os apóstolos não casaram, foram todos de Cristo. E os ministros católicos vivem da mesma forma. E aí, muitas vezes, ainda dizem assim: os padres deveriam casar. Por que não dizem assim: Cristo deveria ter casado? Os apóstolos deveriam ter casado. Como
se errado fosse quem se consagrasse 100% a Deus e vivesse de verdade um sacrifício na própria carne. Vocês vejam que o que a gente celebra no altar é um verdadeiro sacrifício. Sacrifício de Cristo, sacrifício do Padre, sacrifício de vocês. Antigamente, no outro rito, que hoje é visto como extraordinário, mas a missa que a igreja celebrou por quase 2000 anos, 1970 anos, que era aquela missa que o padre celebrava voltado para o Oriente. Que o povo diz assim, o padre celebrava a missa de costas. Não é não. Celebrava voltado para o Oriente, conduzindo o povo. Está aqui, Senhor, atrás de mim, o povo que te pertence. Esse era o sentido. Quando o padre ia no ofertório ofertar o sacrifício, ele dizia: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O meu, o sacrifício do ministro, que é o sacrifício de uma vida toda crucificada por não constituir família. O sacrifício total como ele. E o sacrifício de vocês, aquele sacrifício parcial. Da labuta, da entrega, do trabalho, do donativo, da doação, da conversão. Vejam, a palavra de Deus, os mandamentos ficaram para serem vividos. É aquela máxima romana do direito que diz assim: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Não é porque a gente não consegue viver segundo os critérios de Cristo que a gente tem que mudar a lei. Não, a gente tem que rezar e pedir assim: Senhor, me dê a graça de conseguir viver os teus mandamentos na minha carne. Me dê a graça, Senhor, de ser coerente com a minha vida. Me ajuda, Senhor, para que eu me corrija. Eu quero ir para o céu. E sei que da forma que eu vivo, eu não consigo ir para o céu. Vejam que são 10 os mandamentos deixados por nosso Senhor. 10. E esses mandamentos deixados por Deus, 3 deles pertencem a Deus. Os 3 primeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar os domingos e festas. Os 3 primeiros pertencem a Cristo. E os outros 7 pertencem a nós, mas são derivados dos 3 primeiros. Se você ainda não consegue viver esses 3 primeiros, não vai conseguir viver os outros 7. Vejam, não vai conseguir viver os outros 7. Eu, como católico, eu preciso estar em comunhão. Mas o que é estar em comunhão com Deus? E é aqui o que muitas pessoas não conseguem entender. O que é estar em comunhão com Deus? Por que é que a gente chama o ato de comungar de comunhão? Estar em comunhão com Deus não é aquele que vem aqui à fila da comunhão, não. Está em comunhão com Deus aquele que vive lá fora, conforme a palavra de Deus. Está em comunhão com Deus quem vive lá fora, conforme a palavra de Deus.
isso que o próprio Paulo vai dizer: quem comunga indevidamente o corpo de Cristo, comunga a própria condenação. Porque eu não posso comungar de qualquer modo, nem de qualquer jeito. Eu tenho que comungar, estando de verdade em comunhão com nosso Senhor. E tem pecados que me tiram da comunhão. Eu preciso estar em comunhão. Mas o estar em comunhão não é simplesmente estar bem segundo a minha consciência, não. Porque a medida da tua santidade não é a tua consciência, viu? A medida da tua santidade é o Evangelho. Porque tem gente que pensa assim: padre, eu não matei, eu não roubei, eu posso comungar. Eita, mas tem tantas coisas que te impedem de comungar. Trair a mulher, trair o esposo, destruir o irmão com a língua felina que tritura até os ossos, faltar com caridade, ser uma pessoa do coração perverso, ser uma pessoa que não tem compromisso com a palavra e com a Eucaristia, indo à missa quando quer, roubando o que é de Deus, quando eu não sou dizimista fiel, roubando o tempo que pertencia a Deus, quando eu nunca tenho tempo de evangelizar, de trabalhar na minha comunidade para que o reino de Deus aconteça. Não é segundo o meu critério, porque tem pessoas que pensam que a própria medida é ela mesma, e não é. A medida é o Evangelho. É por isso, minha gente, que nosso Senhor diz: quem quer se salvar tem que passar pela porta estreita. Não é que Deus diminuiu a porta, é que nós muitas vezes nos enchamos demais de nós mesmos e não conseguimos passar. E para a gente passar, a gente vai ter que aprender a muita coisa deixar. E você sabe, você tem consciência do que te impede de ir para o céu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui oratória. Ninguém responda não, viu? É só perguntar para vocês refletirem. Porque uma vez eu fui perguntar isso na igreja, uma senhorinha falou assim: eu, padre. Aí todo mundo ficou falando depois. Não é para ninguém responder não. Se você morresse hoje, será que você ia para o céu? Quem na igreja que está aqui hoje, se morresse hoje, iria para o céu? O que é que a tua consciência te diz? Duro, né? Pesado, não é? Para mim também. Se você morresse hoje, quem será que iria para o inferno? Aí ela disse: eu, padre, porque eu estou com esse pecado. Todo mundo escutou. Não é para ninguém responder não. Se você morresse hoje, será que iria para o inferno? Aí você diz assim: padre, mas Deus é bom, não condena ninguém. É verdade, Deus é bom. Ele não condena não. É você mesmo que se condena. Eu mesmo que me condeno, não é Deus. Deus é bondade, mas Deus é justiça. Ele já fez a parte dele, já nos resgatou, já nos salvou. E agora você precisa fazer isso. O Deus que te criou sem precisar de ti, não vai te salvar sem você.
para que Deus te salve, você precisa dizer: Senhor, me ajuda a crescer. Senhor, converte meu coração. Senhor, olha, tem isso que eu sei que é errado, mas me ajuda para que eu possa crescer. É assim que o cristão vai para o céu. Olha, minha gente, eu sou muito tranquilo nessa caminhada rumo ao céu. Eu costumo dizer assim, que a gente precisa ser fiel primeiro naquilo que a gente pode. Sempre digo isso. Você não comece a ser santo naquilo que é mais difícil, não, porque você vai desistir. Comece naquilo que é mais fácil. Por exemplo, a primeira coisa que eu digo sempre: quer ir para o céu? Comece a dizer assim: eu não posso ficar nenhum domingo sem missa. Se eu não for no sábado à noite, eu preciso ir no domingo em algum lugar. Mas eu não posso ficar sem missa. É mentira, é desculpa esfarrapada de católico que diz que quer ir para o céu e não tem compromisso em escutar a palavra e nem comungar a Eucaristia. Porque a palavra nos exorta e a Eucaristia nos fortalece. Agora, me dizer que você não consegue ser fiel à missa no final de semana, vai quando quer, aí eu duvido que você vai ser fiel nas outras coisas, porque as outras coisas são muito mais duras. Duvido. Se você não consegue colocar como prioridade de vida ir para a missa todo final de semana, que por incrível que pareça é a parte mais fácil. Difícil é travar a língua. Difícil é ter paciência com aquela pessoa que rouba a nossa paciência todinha. Difícil é a gente perdoar quem nos magoou de verdade. Você já perdoou alguém que te maculou mesmo? Perdoar não é coisa fácil não, viu? Perdoar dói. A carne da gente treme. Antes de eu começar a levar a sério o meu processo de conversão, quando eu tinha raiva de alguém, eu não queria nem ver a pessoa na minha frente, que eu tremia dos pés à cabeça. Verdade. A gente sabe que é assim. A gente sabe quando tem alguma coisa contra alguém, que o nosso coração está travado. A gente ali fica, a carne treme. Vocês já foram dormir, e quando vão dormir assim, a gente está com o espírito, não está em paz, a carne da gente começa a tremer assim. Você já ficaram assim? Tem muito tempo que eu não fico assim, mas fica. Dá aqueles pulos assim na cara. Veja, se uma pessoa ela não consegue na missa, eu duvido que consiga perdoar alguém. Se uma pessoa não consegue a missa, eu duvido que ela vai querer conseguir vencer o pecado da impureza. Não é conseguir não, estou falando querer conseguir, querer conseguir. Porque tem gente que diz assim: mas esse pecado é tão gostoso. É claro. Por quê? Porque o pecado seduz. Um dia, eu lembro que a minha sobrinha, eu até falei isso aqui, disse assim: tio, eu assisti um filme que o diabo se apresentava como um homem tão bonito, e ele é assim. Eu digo: é claro, porque se ele fosse feio, não ia atrair ninguém. O pecado é sedutor, o demônio seduz, o demônio engana, o demônio ludibria, o demônio mostra um caminho gostoso e depois vem o tormento. Porque o pecado, ele se enraiza na gente. E para a gente lutar contra aquele pecado, a gente vê como é tudo. Ele se instala na gente. E aí tem gente que diz assim: eu sou assim mesmo. Não é não. Minha gente, ninguém foi feito por Deus pecador. O pecado nós somos adquirindo ao longo da vida.
O único pecado que a gente carrega quando nasce é o pecado original, que não é voluntário, é involuntário, porque é da nossa condição. Todo homem nasce com ele. Vejam que uma criança, até 7 anos, ela ainda não tem uso da razão. Depois que ela se batiza, ela ainda não tem pecado. Se uma criancinha chega para a gente confessar antes dos 7 anos, a gente pode até confessar por uma questão de catequese, de piedade, mas que juridicamente só deveria se confessar depois dos 7 anos. Se a criança, ela vê o pai se confessando, a mãe se confessando, ela quer ali pôr um ato de piedade, o padre por caridade? Pode, por caridade. Mas, e se a criança não se confessar? Não faz efeito nenhum. Agora, depois de 7 anos, é diferente. É por isso que muitas vezes a gente diz assim: a criança, quando está novinha, é uma graça. Depois que vai ficando vai ficando chato. Por quê? Porque a criança já sabe o que é certo e o que é errado. Quando ainda não sabe, a gente acha uma gracinha. Depois que começa a saber, a gente ficou chato. Por quê? Porque a criança não tem consciência. Então vejam, meus irmãos, é preciso que nós tomemos consciência. Consciência de nos aproximarmos de Deus. Consciência de vivermos de verdade com o coração próximo a Deus. Não na fala, mas na vivência. Falar que ama a Deus é fácil. Provar que ama a Deus é duro. Vejam o que é que acontece no texto de hoje. O que é que Jesus diz? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Em nós, na Trindade Santa. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comungar aos domingos deve ser para nós uma prioridade. Domingo sem missa, semana sem graça de Deus. Ou seja, a Eucaristia, ela me fortalece, ela me ajuda na minha caminhada, na minha mudança, na minha conversão. Muitas vezes, olha, vocês sabem que vocês têm um padre danadinho. Eu sou duro. Na pregação, na própria vivência da comunidade, quando eu cismo com alguma coisa, com alguém que eu vejo que não está levando a vida a sério, eu sou duro. Muitas vezes eu fico observando coisas tão pequenas e as pessoas perdendo a graça de Deus por tanta bobeira, por tanta bobagem, coisinhas pequenas. Muitas vezes vivendo a vida e não colocando Deus como prioridade. Muitas vezes vivendo a vida e não colocando Deus como centro da vida. Muitas vezes vivendo a vida, mas vivendo uma vida de qualquer jeito, podendo ser fiel, para começar de verdade a caminhada rumo ao céu. Então, meus irmãos, vejam bem, a vivência lá fora deve ser uma consequência da nossa vivência de igreja.
aqui a gente vem, aqui a gente escuta, Deus penetra o nosso coração e a gente vai viver. Vai viver no mundo conforme os critérios deixados por Deus. Eu espero em nosso Senhor que essa festa do coração de Jesus aqui na nossa comunidade, tão bem participada, tão bem vivida, tão bem celebrada, tão dignamente pregada por todo mundo que por aqui passou, seja de verdade um despertar na tua vida. E você diga assim: uma coisa foi a minha vida antes de escutar, outra coisa é a minha vida depois. Mas não é para deixar tudo aquilo que foi pregado e anunciado aqui esfriar, não. Porque tem gente que a gente prega, se amanhã a gente perguntar, já não lembrava de nada. Já não lembra de nada. Tem gente que sai da igreja assim: agora sim eu vou viver. Quando é amanhã, já esqueceu de tudo. Quer uma prova disso? Qual foi o evangelho do domingo passado? Quem será que lembra? Eu olho, tem gente que olha até pro chão. Vou perguntar não. Mas vejam, tem gente que não lembra mais. E a palavra do evangelho do domingo deve ser vivida ao longo da semana toda. A gente escuta, a gente vive e a gente guarda todos os dias. Por quê? Porque a palavra de domingo, ela deve ser para mim ruminada, experimentada ao longo de toda a semana. Até a palavra do domingo que vem, que Deus vai dirigir ao meu coração. Veja, não é para a gente escutar e a gente joga fora, mas para a gente fazer isso mesmo, deixar ela matutar na nossa cabeça. Tem um ali batendo na cabeça, eu estou batendo, ele está nem percebendo. Né? Deixar a palavra entrar mesmo na cabeça da gente. E a gente compreender que é assim que a gente vai para o céu. Que é assim que a gente vai entender. Que é a santidade que Deus nos espera, porque Ele é o Santo, 3 vezes Santo. Vamos ficar de pé.